Antes que o calendário gregoriano existisse, antes dos relógios, das bússolas, dos satélites, havia homens que liam o tempo nos céus. Entre eles, um nome repercute nos fragmentos da história. As fontes são extremamente escassas. Sabemos pouquíssimo além de seu nome, época aproximada e que era relacionado à astronomia babilônica, mas o pouco que resta é suficiente para revelar a grandeza de um dos primeiros arquitetos da astronomia. Nos céus da antiga Mesopotâmia, um homem registrava o movimento dos astros, não como religioso, mas como matemático. Ele foi o primeiro astrônomo da Babilônia cujo nome nos chegou pelo tempo. Entre vidas e ideias, vamos percorrer sua história e mostrar como ele ajudou a colocar o cosmos dentro da matemática. Nabu-Rimani. Estamos na Babilônia do início do primeiro milênio antes de Cristo, uma das civilizações mais avançadas na observação dos astros. Aqui surgiram os primeiros registros sistemáticos de eclipses, tabelas lunares e cálculos que seriam usados por séculos. Nabu-Rimani é citado na tradição astronômica babilônica e aparece em listas de antigos sábios associados à observação dos céus. Nabu-Rimani, às vezes grafado Naburimanu, Naborianos ou Naburiano, viveu aproximadamente no século V a.C. por volta de 491 a.C. Ele era parte da tradição astronômica e matemática caldeia, um grupo de estudiosos da Babilônia que buscava registrar e prever os fenômenos celestes com precisão. Não sabemos muito da sua vida pessoal, como família, formação ou quais templos ou observatórios frequentou. Sua vida social permanece anônima em grande parte, ele aparece nos registros por sua obra, não por crônicas biográficas. É que ele viveu em um tempo em que a observação dos astros não era meramente religiosa, mas também científica e matemática, com aplicações práticas, como calendário, previsões, administração do tempo. Quem foi Nabu-Rimani? Seu nome sobrevive em documentos posteriores que mencionam antigos mestres da observação celeste. Nabu-Rimani provavelmente viveu integrando a tradição dos Tupis-Enuma-Anu Enlil, escribas astrônomos responsáveis por registrar fenômenos celestes. A principal contribuição atribuída a Nabu-Rimani é o chamado Sistema A, um conjunto de efemérides, tabelas que determinavam as posições da Lua, do Sol e dos planetas em qualquer dado momento. Ele estabeleceu medidas bastante precisas para a época. Por exemplo, calculou o mês sinódico, novo Lua a novo Lua, como 29,530614 dias, muito próximo do valor moderno de 29,530596 dias, erro de apenas 0,000018 dia. Também fixou o ano solar em aproximadamente 365 dias, 6 horas, 15 minutos e 41 segundos, medida usada para calendários e administração civil. Essas efemérides eram baseadas em observações acumuladas ao longo de gerações, representando um sistema de conhecimento astronômico sofisticado e metódico. Seu trabalho possibilitou prever fases da Lua, eclipses e o movimento dos planetas, algo fundamental para a agricultura, navegação fluvial, religiosidade e planejamento social. O nome Nabu-Rimani aparece também em manuscritos muito posteriores, sugerindo que sua reputação atravessou séculos mesmo que seus próprios escritos não tenham sobrevivido. Embora nenhuma tabuleta leve sua assinatura direta, o nome de Nabu-Rimani aparece associado a tabelas e métodos de previsão lunar usados entre os séculos 4 e 6 a.C. Ele está ligado à tradição que estudava ciclos lunares, registros de eclipses, regularidades do movimento celeste, tabelas preditivas, precursoras da matemática astronômica. Essa tradição babilônica influenciou profundamente a astronomia grega posterior, o método trigonométrico usado por Hiparco, o cálculo de efemérides na antiguidade. Como ensinava a astronomia naquele tempo? O ensino não acontecia em salas de aula, mas em templos. O mestre ensinava observando o céu e registrando, os aprendizes copiavam tabelas, aprendiam os sinais, e faziam previsões. Nabu-Rimani não ensinava com discursos ou tratados filosóficos. Ele trabalhava com tábuas, cálculos e procedimentos, um tipo de escola prática da antiguidade.
Os astrônomos babilônios, chamados caldeus pelos gregos, eram sacerdotes ou escribas, mas também matemáticos e observadores. Como o ensino e a transmissão de seus métodos ocorriam de forma coletiva nos templos e observatórios, os novos astrônomos aprendiam copiando tábuas, observando o céu, registrando e comparando. Então a prática de ensino babilônica era baseada em observação sistemática e registro minucioso, não em teorias abstratas. A astronomia era também um ramo da adivinhação oficial do Estado. A precisão com que previam eclipses impressionava outros povos. Se seu ensino não era apenas teórico, era aplicado, suas descobertas como o ciclo lunar, o mês e o ano solar tinham implicações práticas diretas para a sociedade, na agricultura, nos festivais, comércio, administração de impostos e planejamento cívico. Em outras palavras, a sala de aula de Nabu-Rimani era o próprio céu e o aluno era a sociedade organizada pela precisão no tempo. Por que ele importa até hoje? A tradição de Nabu-Rimani é a semente de algo que usamos até hoje, a ciência baseada em dados, em padrões, em séries temporais. Suas contribuições ecoam até o presente, tais como: os babilônios criaram uma das primeiras metodologias científicas de longo prazo. Seus registros de centenas de anos serviram de base para a astronomia posterior. O hábito de medir, registrar e buscar regularidades influenciou o nascimento da ciência empírica. Nabu-Rimani nos legou mais que tabelas, nos legou o espírito da observação sistemática, do cálculo e da busca por exatidão. Esse mesmo espírito atravessou as culturas da Babilônia para a Grécia, da Grécia para a Europa medieval, e dali para a ciência moderna. Quando hoje consultamos efemérides, planejamos satélites, prevemos eclipses ou calculamos órbitas, estamos de certa forma seguindo os passos dele. Seu legado não está em monumentos, mas em cada relógio, cada calendário e cada mapa celeste que usamos para entender o tempo e o espaço. Nabu-Rimani é o astrônomo babilônico mais antigo cujo nome chegou até nós e muitos outros permanecem anônimos. Seu sistema permaneceu em uso por muitos séculos, mesmo após ser gradualmente refinado por astrônomos posteriores, como Quidino. A precisão de seus cálculos mostra, milhares de anos antes do telescópio, que já existia um tipo de ciência empírica baseada em observação, registro e matemática, que influenciou a astronomia grega e, por consequência, a ciência ocidental. Seu trabalho demonstra uma característica central da ciência antiga, a combinação de tradição, observações acumuladas, com inovação, cálculos e tabelas. Ele ajudou a transformar o céu em calendário, medida e previsibilidade em vez de mistério e superstição. Talvez nunca encontremos as tabuletas de Nabu-Rimani, mas sua sombra atravessa o tempo como uma constelação cujo brilho permanece mesmo quando a estrela já não existe. Ele faz parte dos anônimos da história que moldaram o mundo, olhando para o céu. Entre vidas e ideias.